21, relação criminal 500, 2475, Instituto 44.2019, comarca de Fraiburgo, latrocínio, o assunto é do desembargador Paulo Roberto Saturato, o apelante é Michael Matheus Ferreira, advogado do Marco Antônio Vasconcelos Alencar Júnior, que o convido para acessar a câmera de vídeo. Tempo regulamentar. Doutor Marco Antônio, já Vossa Excelência me ouve bem? Oi, Excelência, ouço sim. Muito obrigado. Bom, nós também me ouvimos muito bem. Eu, então, vou passar a palavra para o doutor Marco Antônio Vasconcelos Alencar Júnior, para, em nome do apelante Michael Matheus Ferreira, fazer a sustentação oral. Vossa Excelência terá até 15 minutos, que é o tempo hoje elementar. Tens a palavra, doutor Marco Antônio. Só deixa eu arrumar a câmera aqui, Excelência, eu já vou fazer uso da palavra. Bom, gostaria então de saudar aos senhores desembargadores, ao presidente Carlos Alberto Sivinski, ao desembargador relator Paulo Roberto Sartorato, à desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, ao douto e justo procurador de justiça Francisco Bissoli Filho, ilustre representante do Ministério Público Estadual, ao servidor Alexandre Renzel, feito essas homenagens, buscando abreviar o tempo sempre e liberando mais espaço na pauta de Vossas Excelências, passo diretamente à minha sustentação oral. Bem, Excelências, o recorrente nesses autos foi condenado porque, em tese, teria cometido um crime de latrocínio e ocultação de cadáver, pois ele, no dia 31 de outubro de 2019, por volta da 00:30, na linha Faxinal dos Domingues, no interior da comarca de Fraiburgo, acompanhado do primo Adriano Carneiro, teria matado Adenor Pontes com a finalidade de subtrair seus pertences, mormente a um aparelho celular, R$100 em espécie e um automóvel Volkswagen Voyage, tendo na ocasião ainda ele e o primo ocultado o corpo da vítima ao jogarem este no rio Despraiado com a finalidade de que fosse levado pelas águas. Excelências, é importante ressaltar nesse particular, no primeiro momento, que o recorrente é uma pessoa simples, sem qualquer antecedente, e que sua ignorância o fez cavar uma cova muito mais profunda do que aquela que ele merecia. Digo isso porque estamos diante de um caso de extrema complexidade e que é fora da curva, onde a autoridade policial acatou integralmente a versão trazida pelo recorrente em sua autodefesa, porém não buscou elucidar os aspectos patrimoniais do que foi alegado. A autoridade policial não buscou demonstrar que o aparelho celular, por exemplo, subtraído em tese da vítima, teria sido em algum momento ligado ou utilizado após o crime. Por quê? Conforme a versão, esse celular foi jogado ao rio, não foi subtraído. As ações tomadas pelo acusado, ora recorrente e seu primo, destoam de um crime patrimonial, pois o carro, quilômetros à frente, foi incendiado. A carteira, documentos, nunca foram encontrados porque também foram dispensados ao rio. A nota de R$100 encontrada com Adriano, por este, é assumida como sua. E não como as testemunhas, principalmente a namorada da vítima, dizia,
de que ele sempre tinha alguns trocados em notas diversas, ou seja, nunca foi encontrado com o recorrente ou com o seu primo valores trocados. E a autoridade policial admitiu como sendo R$100 o produto, um dos produtos do furto ou da subtração ali no roubo do crime patrimonial. É evidente, então, que a autoridade policial foi induzida a erro pela autodefesa do acusado. Diga-se de passagem, quando entrevistei o acusado, na simplória afirmação, achava que o roubo, naquela ocasião, era menos grave do que o homicídio que ele buscava. Digo isso, já vou partindo para o mérito. Nós temos que observar que a condenação do acusado foi através de elementos extraídos do seu interrogatório, da sua autodefesa. Não se foi observado pelo magistrado o restante das provas. E estas provas destoam, como eu já disse, do crime de latrocínio e nos conduzem a um crime de homicídio. As ações tomadas, repito, destoam do crime patrimonial e levam ao crime doloso contra a vida. O crime desses autos é de homicídio qualificado e não de latrocínio. Nunca o cunho patrimonial foi levado pelos réus neste crime. As ideias anteriores de crime de produtos químicos que eles planejavam, isso nunca foi concretizado. E era uma carga do que se trouxe pela autoridade policial, uma carga relevante. Mas nada deste caso que envolve Adenor tinha cunho patrimonial. E sim tinha um relacionamento extra envolvido. Um relacionamento entre namorada do réu, ora recorrente, e a vítima. Tinha ciúmes neste crime. Tínhamos ciúme envolvendo todo o aspecto, todo o mote, todo o trâmite desse crime. Tinha ciúmes. E não era fins patrimoniais que moviam os acusados, e sim a futilidade ou a torpeza, como alguns aí podem dizer. Mas nós estamos diante de um crime que o relacionamento amoroso tinha o cenário de fundo. Dito isso, dizendo da vida sentimental do apelante, esse tinha um relacionamento com Gleisiane. Gleisiane tinha um relacionamento com a vítima. E a vítima era ameaçada no dia que antecedeu o crime. Palavra trazida por Alexandra, namorada da vítima, que dizia que desde as 4 horas da manhã do dia que antecedeu o crime, esta estava sendo ameaçada por pessoas que mandavam mensagens a ele. O que aconteceu naquele dia certamente frustrado a ideia de roubar uma carga, vamos para o crime B. Que o crime B, vamos dar fim à vítima. Mas por quê? Porque esta está tendo um relacionamento amoroso com a minha namorada. E era esse o plano de fundo. Era esse o desejo do réu e seu primo corréu no processo. Era essa a finalidade naquele dia, nobres desembargadores. Tanto que
carteira nunca foi encontrada porque jogada ao rio. E nunca se realizou uma diligência de buscar no local onde foi deixado o morto, diligência no sentido de se mergulhar, buscar o celular, buscar a carteira. Nunca se buscou isso. Nunca se buscou a quebra do sigilo telefônico para se encontrar o telefone sendo utilizado após o dia do óbito, do assassinato, do homicídio. Nunca se buscou verificar se esse telefone foi utilizado numa boca de tráfico por troca de droga, que é muito comum. Agora, perante o delegado de polícia, Alexandra, quando diz que o namorado, naquele dia, levantou cedo e ficou sentado na cama de forma estranha porque estava sendo ameaçado, isso nunca foi levado em consideração para olhar o plano de fundo. E sim admitiu-se um crime bárbaro de latrocínio ao invés de um outro crime bárbaro de homicídio qualificado. Então a defesa entende que nós não estamos diante de um crime de competência do juízo singular, e sim diante de um crime de homicídio qualificado. Um crime bárbaro igualmente, mas homicídio. E assim, reconhecendo a fala da defesa, Vossas Excelências delegarão ao juízo singular da comarca de Fraiburgo a pronúncia do réu ao tribunal do júri, no qual, depois, como única tese, virá aos autos para só requerer o reconhecimento da sua confissão, porque não há outros caminhos. Porque o desejo daquele dia era por fim a vida de Adenor. Pontos. Outra situação é que esses R$100 é muito ínfimo, fora dizer que não há nenhuma prova de que era o dinheiro trocado do taxista, é muito ínfimo perto do que recebiam os réus. Os réus tinham renda. R$100 não é motivo para alguém ir roubar, tendo renda. Nós não estamos falando aqui de alguém que está viciado no crack e rouba qualquer coisa, que R$1, R$2 é motivo às vezes para que o usuário do crack mate. Mas nós estamos aqui diante, sim, de alguém que estava movido pelos ciúmes, que quis matar, que queimou o veículo, tacou fogo no veículo quilômetros à frente, jogou a vítima no rio. Era esse o objetivo. E dessa forma, rogando ao grande arquiteto do universo que nos ilumine sempre, para que nós tenhamos sempre saúde para poder desenvolver nossos trabalhos, eu abro mão do tempo recente e peço a Vossas Excelências: desclassifiquem o delito de latrocínio para o delito de homicídio. Bárbaro tanto quanto, mas foi o que sempre objetivou os réus. Nunca tiveram intenção patrimonial. Muito obrigado, Excelências. Agradecemos ao Dr. Marco Antônio pela manifestação de Vossa Excelência de forma aguerrida, articulada, a fala da defesa. Então, né? Agradecemos aí. Passo a palavra ao desembargador Paulo Alberto Saturato para a sustentação do seu voto. As razões recursais e a questão desse recurso de apelação. Envolveu o acusado aqui, o recorrente, que é o Israel, e o Adriano, nesses casos que acabou culminando nesse
Aqui é a doutora Analia, não é a Dominique, não, né? De qualquer forma, não há pedido de desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 121. Esse é o objeto maior do recurso, o pedido. Não há insurgência em face da autoria e da materialidade delitiva, que foi confessada pelo acusado, pelo apelante, Israel, e pretende simplesmente a defesa da desclassificação, como eu disse anteriormente, o latrocínio para o delito de homicídio, uma consequente anulação do julgamento com competência absoluta de matéria remetendo os autos ao Tribunal de Júri. Antes de mais nada, é imperioso registrar a distinção existente entre delitos de latrocínio, do 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal, crime pelo qual o acusado foi condenado, e homicídio, o 121, crime para o qual pretende a desclassificação dele. Os crimes em questão possuem descrições elementares penais distintas, tutelam bens jurídicos diversos e exigem para sua configuração também diferentes elementos subjetivos. Crime de homicídio simples é estabelecido. Paulo escreve, o conduto de matar alguém, tutelando como bem jurídico a vida humana. O dolo da conduta substancia, portanto, na intenção de ceifar a vida do outro, não se exigindo para a configuração do delito qualquer elemento subjetivo específico. Diferente é a figura do delito de latrocínio, estampada no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal, que, ao tutelar o patrimônio e a integridade física, exige para sua caracterização que a conduta do agente seja dirigida à subtração de coisa, alheia, modo, ânimos furando, qualificando o resultado da ação, caso dela resulte em morte, quer dizer, morte ou lesão, né? Vamos lá aí. Não é verdade, dos fatos eles não vão, né? Sobre o delito em questão, o doutrinador Guilherme Souza Nurti fica que trata-se na hipótese do latrocínio como também que exige o dolo na conduta antecedente de roubo, e o dolo ocupa na conduta subsequente morte. É considerado crime hediondo. No presente caso, em análise minuciosa do conjunto probatório postado aos autos, observa-se que todas as elementares do delito previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2, enquanto sobejamente comprovadas, existindo nas provas amealhadas do caderno processual a solidez necessária para a formação do convencimento em tal sentido. São elas, a propósito do relatório de investigação, o laudo pericial, o mapa de trajeto percorrido, a reconstituição, termo de reconhecimento de pessoa por fotografia, relatório preliminar de investigação, auto de apreensão, boletim de ocorrência, comunicação de ocorrência policial, boletim de ocorrência, relatório de diligências, autos de avaliação indireta, auto de exibição e apreensão, termo de reconhecimento, entrega, termo de execução, todos aqui exatamente dos autos de origem. Além da prova oral constituída nas duas fases processuais, evidentemente. Segundo consta na denúncia, os acusados Adriano e o Michael, em comunhão de esforço e unidade de exílio, mediante violência exercida por meio de 3 disparos de arma de fogo na cabeça de Andenor, subtraído para si um aparelho de telefone celular, R$100 em espécie, âmbito de propriedade de Andenor, bem como um automóvel Voyage, avaliado em 44.327, de propriedade de Gilberto Ramos dos Santos. Acerca dos fatos, o acusado Michael relatou que ele e Adriano solicitaram a entrega de uma carga de agrotóxicos pretendendo assaltar e revender essa carga. Ao perceberem que a carga era rastreada, desistiram de fazer. Ele foi até, eu estava no hotel Paiburgo, lá na ocasião, e se dirigiram até o local e perceberam que a carga era rastreada e desistiram de fazer o assalto. Por essa razão, combinaram de assaltar um táxi enquanto estavam na casa de Adriano. Concluo que estavam conversando com o motorista e quando chegaram no local do crime, ainda com o carro em movimento, Adriano efetuou o primeiro disparo. Enquanto o carro parou, efetuou mais um tiro atrás da orelha do motorista, ocasião em que
que confessa ter efetuado um terceiro disparo com uma pistola. Confirmou que pegaram uma nota de R$100 da carteira da vítima e que jogaram o celular da vítima fora. Posteriormente, jogaram o corpo da vítima no meio do mato, andaram por cerca de 2 quilômetros e voltaram-se ao local para jogar o corpo da vítima. Lembrou que jogaram o taxímetro no meio da estrada e queimaram o veículo na estrada para o bairro São Miguel. Esclareceu que a motivação para roubar a carga seria para fazer dinheiro, esperava lucrar por volta de 70 mil, bem como pretendiam roubar o veículo, o táxi, para vendê-lo, mas desistiram porque acharam que o táxi tinha rastreador. Disse que não conhecia a vítima e que escolheram ele porque ele era o único que trabalhava 24 horas e que a ideia de roubo da carga partiu dos dois, tanto dele como do Adriano. Já o acusado Adriano confirmou que Israel entrou em contato com ele por WhatsApp e ofereceu R$20 mil para reter o motorista e roubar uma carga de agrotóxicos. O objetivo primordial primeiro era exatamente roubar essa carga de agrotóxicos, que acabou sendo exatamente isolada no porque tinha que fazer uma embargo de declaração. Desistir. Olha, isso aqui que a gente falou, não vai dar para embargar porque... Mencionou que quando estava indo para a sua casa, Israel recebeu uma mensagem de sua Como estava aberto de prazo, eu achei que era receita italiana. companheira, dizendo que o Mas eu amigo ia lá taxista e fala a que estava é levando para fazer um programa em tal lugar. Ocasião em que Michael mudou de semblante e disse para ir até a casa de seu pai, no Lau Melo. Momento em que Michael ligou para o táxi. Contou que durante a viagem o motorista aconselhou Michael a trocar de companheiro, ocasião em que percebeu que Michael ficou muito tempo. Lembrou que em determinado local o táxi parou para que eles fizessem suas necessidades. No momento que trocou de lugar com Michael, ele sentando na frente do táxi, em determinado ponto da estrada, escutou um barulho de arma disparando. Ocasião em que o carro perdeu o controle, mas ele conseguiu fazer com que o carro parasse, puxando o freio de mão. Ele ficou por descer do carro e colocou sua arma no capô do carro. Ocasião em que Israel pediu para ver como estava a vítima, tendo respondido que ele ainda estava ofegante, no momento em que Michael efetuou o segundo tiro, bem como pegou sua arma que estava sobre o carro e efetuou o terceiro disparo. Disse que mandou mensagem para sua esposa, o cara tinha 100 pilas para ocultar a verdade dela e que não sabe onde estão escondidas as armas. A testemunha Gesiane Ribeiro, a companheira do acusado Michael, disse que ficou sabendo que Michael e Adriano iriam roubar uma carga, mas teria dado errado e eles realizaram um roubo. Explicou que conheceu a vítima vários anos atrás, ouviu apenas uma vez quando solicitou serviço de táxi, mas como a vítima demorou a chegar, chamou outro. E ele foi um puto. Lembrou que ouviu Michael falar que para Adriano sobre o roubo de uma carga que ocorreria naquela noite. Mencionou que ouviu Michael falar que ele teria ficado com o celular da pessoa e Adriano com R$100. Enfim, ele faz um relato maior, evidente aqui que são uma forma bastante sucinta, algum trechinho do depoimento, evidentemente do corpo do acordo, está todo ali, a gente faz exatamente com maior extensão, mas aqueles pontos que são mais importantes ou relativos ao fato. As demais testemunhas ouvidas não souberam informar eventuais motivos pelos quais o crime teria sido cometido. As provas constantes do caderno processual, portanto, dão conta que o acusado Michael, juntamente com Adriano, não tinha como primeira intenção matar Andelot, mas sim o objetivo de obter vantagem patrimonial, propósito que revela o dolo de explicação, ânimo escurante, exigido para a caracterização do crime de latrocínio. Note que o plano criminoso foi traçado como vista a subtração de bens, primeiramente a carga de agrotóxico e posteriormente os bens pertencentes à vítima, Adenor e a Gilberto Ramos, proprietário do veículo. Fato revelado por todo o arcabouço probatório, tendo os agentes decidido pelo homicídio da vítima a fim de assegurar a posse do bem e a impunidade. Se você fez... Ou seja, se eles ficassem em o silêncio, acusado era fazer dinheiro. eles pagavam pelo furto, pelo pelo homicídio. da carga de agrotóxico e efetuaram o assalto ao veículo da vítima, táxi, pois era o único que trabalhava 24 horas.
Ressalta-se que a versão apresentada por Adriano e ora adotada pela defesa de que o motivo do crime seria ciúmes de Michael com relação à vítima, encontra-se isolada nos autos e não se sustenta, principalmente quando comparado ao depoimento de Clisiane Ribeiro da Silva, companheira do acusado Michael. Em um momento falou isso. Não faz sentido, do mesmo modo, a versão de que a mensagem encaminhada por Adriano para a Cíntia, filha dele, mulher, o cara tinha só 100 quilos, tenha sido para ocultar a verdade dela, até mesmo porque a mesma já estava ciente da prática dos crimes por parte dos acusados, bem como presenciou os mesmos chegarem sujos de sangue em casa. De outro vírus, salienta-se que não há falar em ausência ou deficiência de defesa em razão do acusado Michael ter sustentado versão prejudicial. Assim, ou seja, sustentado a prática do crime de latrocínio em vez de homicídio, tendo em vista que foi acompanhado desde os primórdios processuais por advogado constituído. Cumpre anotar que eventual discordância do atual procurador com o réu que assumiu a representação deste após a aprovação da sentença, com estratégias de defesa adotadas pelos antigos advogados, não faz presumir que este tenham atuado com desídia ou que a defesa do acusado tenha sido até o momento deficiente. Assim, é impossível a desclassificação do delito de latrocínio para o crime de homicídio. Longe de qualquer dúvida, portanto, que o referido acusado praticou efetivamente a conduta delictuosa aplicada no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2 do Código Penal, razão pela qual é impossível a desclassificação e, consequentemente, a anulação do julgamento com remessa dos autos ao Tribunal do Júri. De qualquer forma, a tese sustentada aqui pelo doutor Marco Antônio, evidentemente levantando questão que pudesse exatamente naquela visão da defesa, no caso, que realmente não estaria caracterizado o latrocínio, sim, seria mesmo um homicídio, que marcou a vida porque tinha problemas com a companheira, que parece que estava contando, ele tinha aquele ciúme, que não sei o que. Então, alguma coisa que não ficou também muito clara, é evidente que dito isso pelo co-acusado, o Adriano, porque o réu não falou nada disso, exatamente, confessou exatamente qual era exatamente o objetivo deles com relação à prática de crime patrimonial, quer dizer, era pouco, aquela carga de água. Agora, o objetivo maior é esse, não tem momento algum dizer o contrário. É evidente que ali o réu diz que parece que tinha parece que ele tinha, estava com água, um problema do motorista do táxi, que teria dito alguma coisa, alguma coisa em relação à companheira dele, uma atitude que ele não tinha gostado, mas isso não ficou muito claro. É verdade que ele, o próprio acusado não falou disso. Seria o óbvio pululante e evidente que é ser mais realista do que o rei e dizer ao contrário do que ele disse. Dizer, não é assim, é assado, não, aí não dá. Tanto que não pode usar a fala do réu para condenar o o réu, até a companheira não falou nada, absolutamente nada, o problema, não sei o quê. Não sei, é evidente e também a atividade de dizer que tinha ameaça no motorista de táxi, de Uber, normalmente nessa situação de hoje, aí evidentemente está sempre numa situação de risco, sempre tem aquela preocupação, alguém fala isso, é evidente que pode haver isso, pode ter existido isso, mas aqui, pela prova que foi produzida, leva essa conclusão. A conclusão de dizer que aquilo que não está nos autos não está no mundo, foi baseado naquilo que foi devidamente apurado. Não foi apurado. E aí, até parte de confissão, foi reconhecida até a confissão dele, e o objetivo, a princípio, tinha exatamente no seu íntimo aquele ânimo chorante, era exatamente a prática, não era matar. Senão não precisava nada daquilo, fazer toda aquela história para chegar a matar, podia ter feito em qualquer lugar, vai lá e pega e pronto. Não precisava nada disso, não tem como. É muito fácil dizer exatamente, chegar, não, aqui é nesse sentido, mas tem elementos no outro sentido, que é muito mais muito mais amplo, muito mais consistente do que aquele de dizer, poderia ter essa interpretação, naturalmente a defesa agora busca, né, essa desclassificação, dizer que era assim, que não
O objetivo todo, ao princípio, estava lá, está muito claro, água à luz do dia, e era exatamente o ânimo estudante, que era, você não precisava dizer nada daquilo, daqui de ser aquilo. Não tinha nenhum. Para dizer que não tinha intenção de matar, que era questão, não tem sentido. E se aquilo erradamente, não. Eles tinham exatamente esse plano. E o plano, o objetivo, a ação deles naquele dia era exatamente de haver roubo dessa carga. Agora, e evidentemente depois acabaram, porque não conseguiram, tinham o objetivo de ter algum dinheiro, e resolveram então, o cista que chamaram, não sei o que, no celular, aí como o carro parece que um carregador não levaram, colocaram fogo, botaram a vida, enterraram, quer dizer, jogaram no rio. É evidente que isso tudo tem uma série de dizer que não ficou com o carro, ele não tinha intenção só de matar, porque eles acabaram descobrindo que tinha um jogador que poderia ser descoberto e acabaram para, evidentemente, depois de matar, para levar o dinheiro, levar o celular, levar o carro, não vamos levar nada, para deixar que não estiver caracterizado, que a gente não, que poderiam ser descobertos logo em seguida, que tivesse o registramento daquele veículo que teria sido, estava sendo utilizado pelo motorista de táxi naquela manhã, e eles acabaram, teriam matado, quer dizer, aí eles, para evitar isso, para não ter esse registramento, levaram, botaram o carro comigo, jogaram, tocaram pouco, fizeram uma porção de coisas, mas para se livrar daquela história de que a intenção era de subtração, quer dizer, não era de roubar, era de matar a vítima, mas não ficou. A morte foi em consequência com o objetivo exatamente de levar aqueles bens, inclusive o carro, porque senão teriam matado e levado, não precisava nada, não ia fazer nada, não precisava nada daquilo, simplesmente matou, pronto, se fosse para alguma coisa de vingança, ou para atitude turística com relação à companheira dele, que ele estava que não sei o que, estava com seu. Não ficou muito claro isso, evidentemente. E a história por eles contada no início era exatamente, até dito por eles, que eles tinham esse objetivo de exatamente roubar essa carga que havia no transporte com relação ao transporte. Quer dizer, o objetivo maior era esse, não tem outro. Se não tivesse nada disso, eu concordaria com o Dr. Marcos. É evidente que aí não tem, mas de qualquer forma, não. Mas com aquele relato feito inicialmente, no depoimento deles, dito até pelas companheiras, que eles tinham esse objetivo, e o que fazer. Depois foi uma oportunidade que eu não consegui, que houve a frustração, que acabou frustrando aquela ocupação que eles iam fazer para tentar roubar essa caixa, e aí resolveram assaltar o taxista, chamar, levar, matar. Se fosse só matar em qualquer lugar, não precisava pegar nada, fazer nada, por exemplo, se fosse o caso, não naquela tipo de atitude, naquele momento a respeito que eles estavam exatamente envolvidos e com esse interesse da prática dessa caixa de transporte. E evidentemente que não seria motivo outro levar-se a fazer isto. Por esta razão, entendo aqui que o latrocínio ficou caracterizado, não puro homicídio só, muito embora se não tivesse essas outras informações, poderia, claro, estaria caracterizado o homicídio, não sei, mas de qualquer forma mesmo, aqui ainda tem um complemento, que foi levado esses objetos, o dinheiro, o celular, também ficaria caracterizado o latrocínio para roubar. E aí, evidentemente, que aqui ainda tem um envolvimento daquele histórico anterior que falava sobre o preparo exatamente deles, que eles estavam se preparando para fazer o roubo dessa carga. E infelizmente, não deu certo, por causa daquilo que eles relataram. Agora você pensa a cabeça do taxista trabalha 24 horas, né? Então, longe de qualquer dúvida, portanto, o referido acusado praticou efetivamente ele, o réu, sair noite para trabalhar, não é recorrente, entra 2, 3 caras a no conduta carro. delituosa ficada no artigo 157, parágrafo 3º, E agora com a pandemia que o cara tem que entrar atrás. E consequente anulação do O que julgamento você vai fazer, cara? dos autos do tribunal. Você fica sempre vulnerável. Por fim, o direito requer a defesa da revogação da segregação preventiva do acusado com a concessão do direito de recorrer em liberdade, considerando que a instância originária denegou tal benefício pelo tolgado sentenciante, denegado pelo benefício pelo tolgado sentenciante, que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada. Inviável, contudo, porque confirmada a condenação do acusado nesta decisão
e tendo este permanecido segregado durante todo o processo, a negativa de recorrer em liberdade à medida que se impõe, mormente porque se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva nos termos do artigo 312. Da conversa com a... Portanto, devidamente comprovadas a materialidade e E vou pegar aquele pedido que eu fiz de revogação, aquele HC que eu fiz aquela então, vez, providência é só mudar ali os termos e garantia da julgar. ordem pública, conforme Daniel bem Neves. ressaltado pelo magistrado sentenciado. Tá fazendo Como daqui a dito pouco. anteriormente, em outra decisão, Eu tenho um que havia Deus, pedido dentro, segundo o próprio Supremo, não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal age em trocar um liberdade paciente durante por- o Nós julgamento da mencionamos causa, tudo, se mantidos os motivos da segregação falou cautelar. tudo o que aconteceu. Troca paciente por requerente. Superior Tribunal de Justiça, considerando o fato de o réu ter permanecido preso durante toda a instrução processual, não é ilegal a sua permanência no cárcere enquanto aguarda o julgamento do recurso Você pode estar de esse apelação. efeito da conversa Também trago a dela. colação aqui para Trazer alguns que pontos diga a Vossa sobre- Excelência Veiga, para não ler, a citação que o nosso eminente presidente faz no caso Roberto Sinistro, que na nossa Câmara, que é aqui já desde 2013, que vem se adotando esse entendimento, não tem como mudar. Não teria muita lógica, sei lá, Sei lá. você conceder Deixa isso assim. para ele exatamente se está cumprindo a Faz pena, que a nada, pouco muda nada vai na minha contando vida. esse prazo exatamente para uma eventual progressão, melhor do que colocar em liberdade para depois de recolher-se novamente ao presídio. É um juiz Diante que disso, fez. pedindo Vênus, louvando o Dr. Romário, o Dr. Marcos, perdão, Marco Antônio pegou, foi a violação da sentença, não atuou no grau, era fiscal só. E é evidente, apesar de todo o esforço, o brilhante trabalho que ele foi pontual na questão, levantando aí, então que pudesse sim levar que a interpretação que foi dada é equivocada e que deveria ser outra, era homicídio e não falatrosímio. Não tinha o ânimo, não estaria caracterizado o ânimo figurante, mas o ânimo mecânico, mas de qualquer forma, pela prova produzida nos autos, não dá para chegar a outra conclusão, a não ser que aquilo que está ali nos autos não exista, aquilo não seja verdade, ou aquilo aí só com Mas ninguém comprovou. como eu disse, para julgar é obra seria do grande arquiteto do universo para ter poder de saber tudo, do ser supremo, e a gente, dentro da limitação, é o que está no processo, o que não está nos autos, eu não posso imaginar, é diferente, mas tem sentido, tem lógica. Poderia-se fazer uma interpretação no outro se não houvesse outros elementos para levar a conclusão que teria homicídio, mas aqui dá para ficar caracterizado como foi reconhecido o latrocínio. Por esta razão, Excelência, pedindo Vênus aí a defesa, e trabalho, como eu disse, do Dr. Marco Antônio, um trabalho bem feito, mas infelizmente aqui, a essa altura dos acontecimentos, eu, depois de fazer essa análise profunda do caso, eu estou votando no sentido de conhecer o recurso e negar em provimento. Agradeço o desembargador Satorato pelo voto de Vossa Excelência. Está em discussão, então em votação. Eu sou o revisor do desembargador Satorato. Não obstante a belíssima sustentação feita pelo Dr. Marco Antônio, o que nós temos aqui é que a defesa pretende a readequação típica, né, da conduta dos agentes, do parágrafo 3º do 157 para o de homicídio. Entretanto, eu não vejo elementos para isso, como bem destacou o desembargador Satorato no voto, o voto é lapidar, aprecia todas as questões, eu não vejo elementos para isso, de modo que acho que os elementos permitem a subsunção daquela conduta ao parágrafo 3º do 157, de modo que acho que o juiz de primeiro grau andou bem, e com esses elementos aqui não há o que alterar aquilo que foi decidido. Então, todas as vezes ao doutor Marco Antônio, pelas suas convicções, né? Mas eu vou acompanhar o nobre relator. Desembargadora Ana Lira. Da mesma forma, cumprimento também o Dr. Marco Antônio, que efetivamente tenta essa readequação, mas me parece que os elementos contidos nos autos são indicativos de que não há como alterar a tipificação do fato.
inclusive o próprio apelante aqui, ele apresenta uma versão muito específica, muito tratando de detalhes, assim. Fica estranho que ele tenha dado essa versão com detalhes de como os fatos se deram, indicando que tudo, a intenção de ter se praticado esse delito de roubo foi exatamente a frustração do primeiro delito que se pretendia cometer, não é? Que, como saiu frustrada aquela intenção inicial daquela carga, precisando de favores, né? Eles então planejaram e inclusive escolheram esse taxista pelo fato de ser o único que trabalhava 24 horas, né? Então, a versão é muito detalhada, ele estava devidamente assistido, não me parece que tenha, inclusive porque ele procura atribuir o elemento morte ao réu Adriano, o disparo efetivo dado a fogo ao réu, e somente ao fim ele teria disparado. Que advogado que acompanhou esse cara aí. O fato é que eles acordaram e tanto a prática dos primeiros delitos, quanto essa. E não há como entender que de toda essa versão que ele dá, especificada e detalhada, que na verdade eles pretendessem apenas, sei lá, quem sabe, se vingar desse suposto motorista, porque ele seria a própria pessoa, o Michael, né, seria a própria pessoa que estaria, quem sabe, supostamente sendo traído por esse motorista, ou ele teria encaminhado a sua companheira na versão da defesa, né? Então, ele próprio apresenta essa versão no sentido de identificar, sim, que o crime praticado teria sido o 57 parágrafo 3º. Portanto, acompanha integralmente o voto também com relação à impossibilidade de conceder o direito de recorrer em liberdade, porque subsistem todas as razões que sejam da segregação preventiva e não teria motivos, não seria lógico, como nós temos decidido, e como não é lógico mesmo, né, conceder a liberdade nesse momento em que ele já foi condenado em primeira instância e que está sendo mantida essa condenação. Portanto, acompanho integralmente o voto do presidente Geraldo. Agradeço, desembargadora Analia. Na verdade, só complementando, podíamos ficar aqui muito tempo discutindo, como de fato o desembargador Saporato, além do voto, trouxe elementos, né? O desembargador Analia também trouxe elementos. Parece que causa um pouco de espécie o fato deles se decidir que eles roubaram, mataram para roubar o próprio, e depois acabaram queimando o carro, jogando o celular, o dinheiro, enfim, a cédula. Mas isso faz parte da natureza humana. Diante do inusitado, ou daquele quadro, houve a notícia, mas tinha rastreador, não tinha. Acabaram queimando. O ser humano é capaz de tudo, inclusive disso. Às vezes é capaz de roubar matar por R$1, como nós já tivemos casos aqui, não é? Então, eu acho que o oxigênio do processo é a prova, os elementos dos autos indicam realmente o crime, o crime patrimonial, nesse caso aqui, o latrocínio, que acabou ficando como o tipo definido, de modo que os elementos todos indicam nesse sentido. A defesa pode, eventualmente, em complemento, produzir outras provas que, porventura, aparecerem aí para alterar esse quadro, mas com esse quadro que está aqui, os elementos, como falei, eles estão subsumindo o tipo penal ali que houve a condenação, por isso eu não tenho como votar de forma diferente.
Doutor Marco Antônio, em relação à questão da manutenção da prisão, é evidente, o crime é gravíssimo, né? A conversa deles anterior coloca em risco a sociedade. Excelência, isso, natural. Uma questão de Mas, ordem só. Não, Vossa Excelência terá direito já. E exatamente por isso a necessidade da manutenção, não só porque houve a decretação lá, mas que de forma exauriente, né, já se apreciou, de modo que não houve alteração desse quadro. Por isso, eu também voto nesse sentido aí. Pois não. Só uma questão de esclarecimento. Este defensor foi contratado apenas para sustentação oral. Quem fez a apelação foi o Dr. Adair Marcondes, de Fraiburgo, depois foi contratado o Dr. Gastão, aí em Florianópolis, que depois renunciou aos poderes e eu entrei para fazer sustentação. Eu não pediria, mesmo que eu estivesse fazendo desde o início a apelação, eu não pediria liberdade, tendo em vista a gravidade concreta de tudo que foi exposto. Em tese eu acredite no que eu sustentei, mas eu não pediria a liberdade. Não, perfeito. Eu fico contente com a posição de Vossa Excelência. A gente sabe da conduta de Vossa Excelência, né, de outras ocasiões aí. Vossa Excelência tem sido firme naquilo que acredita e sustenta com muita veemência, exatamente baseado nas suas convicções. Por isso é muito bom ter a presença de Vossa Excelência, que nos remete a muitas reflexões, né? Então, e a defesa é uma continuidade, né? E eu tenho certeza que, se Vossa Excelência continuar, certamente, talvez alguns frutos sejam bem colhidos em favor dos nossos agentes aí. Um grande abraço. Fica mantido, então, a unanimidade de voto do relator. A Vossa Excelência, um grande abraço. Fique com saúde, os que o acompanham aí também. Até mais cedo. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Fiquem bem. Obrigado. Encerrado esse julgamento, passemos ao